Se você seguir estas poucas dicas ao plantar gengibre, poderá esperar rizomas grandes e saudáveis e uma colheita muito maior. Muitas vezes acontece de plantarmos gengibre e ele ficar lá parado sem fazer nada por semanas, ou pior, apodrecer antes mesmo de brotar. Hoje vou mostrar exatamente como plantar gengibre da maneira correta para que você tenha um crescimento forte e muito gengibre para colher. Além disso, fique até o final, onde mostrarei um truque simples para obter ainda mais gengibre de cada pedaço que você plantar. Vamos lá. O gengibre é uma das culturas mais gratificantes que você pode cultivar em casa, especialmente em vasos. E a boa notícia é que uma vez que você entende algumas técnicas fundamentais, é na verdade muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa. Então, deixe-me guiá-lo pelas dicas que fizeram a maior diferença na minha própria colheita de gengibre. A primeira dica é sobre a seleção e o preparo dos seus rizomas de gengibre antes do plantio. Este passo sozinho pode determinar o seu sucesso ou fracasso. Ao escolher o gengibre para plantar, procure pedaços que estejam cheios e firmes, com gemas de crescimento visíveis. Essas pequenas protuberâncias pontiagudas são onde seus novos brotos surgirão. Evite rizomas que pareçam murchos, macios ou que apresentem sinais de mofo. Se estiver comprando gengibre no supermercado, tente encontrar orgânicos, pois o gengibre convencional é frequentemente tratado com um inibidor de crescimento que pode impedir a brotação. Agora, aqui está algo muito importante. Antes de plantar, mergulhe seus rizomas de gengibre em água durante a noite. Isso hidrata o rizoma e desperta essas gemas de crescimento. Um truque que uso há anos é adicionar um pequeno jato de peróxido de hidrogênio à água do molho, cerca de uma colher de sopa por xícara. Isso ajuda a matar quaisquer esporos de fungos na superfície e dá ao seu gengibre um começo limpo. Após o molho, deixe os pedaços secarem por um dia ou dois, até que as extremidades cortadas formem um leve calo. Isso evita o apodrecimento quando estiverem no solo. A segunda dica é preparar o vaso e a mistura de solo corretos. O gengibre tem raízes superficiais que se espalham, então você quer um recipiente que seja largo em vez de profundo. Recomendo um vaso que tenha pelo menos 30 a 35 centímetros de largura e 20 a 25 centímetros de profundidade. Certifique-se de que ele tenha furos de drenagem, pois o gengibre não tolera ficar na água. Para o solo, o gengibre adora uma mistura solta, rica e bem drenada. O que eu faço é combinar terra vegetal comum com composto e um punhado de perlita. A proporção que uso é de cerca de 2 partes de terra vegetal, uma parte de composto e uma parte de perlita. Isso oferece fertilidade, retenção de umidade e drenagem, tudo em um só. Antes de plantar, também misturo uma colher de farinha de ossos por vaso. A farinha de ossos é rica em fósforo, o que promove o desenvolvimento de raízes fortes e ajuda esses rizomas a crescerem grandes e saudáveis. Você também pode adicionar uma leve polvilhada de cinzas de madeira para potássio, que auxilia no vigor geral da planta. A terceira dica é acertar na profundidade e na técnica de plantio. É aqui que muita gente comete erros. Você não deve enterrar o gengibre profundamente como faria com um tomate. Os rizomas de gengibre devem ser plantados a apenas 2,5 a 5 centímetros abaixo da superfície, com as gemas de crescimento apontadas para cima. Se você os enterrar muito fundo, eles podem apodrecer antes de conseguirem brotar. Posicione os pedaços de rizoma com cerca de 15 a 20 centímetros de distância se estiver plantando vários pedaços em um único recipiente. Cubra-os levemente com solo e pressione suavemente. Gosto de adicionar uma fina camada de cobertura morta por cima, cerca de 1 centímetro de palha ou folhas trituradas. Isso ajuda a manter a umidade constante e protege esses rizomas superficiais à medida que se desenvolvem. A propósito, se você está achando isso útil, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. A quarta dica é sobre rega e umidade, o que é absolutamente crítico para o gengibre. O gengibre é uma planta tropical que adora umidade constante, mas odeia solo encharcado. O objetivo é manter o solo uniformemente úmido, como uma esponja espremida.
Rego meus vasos de gengibre a cada 2 ou 3 dias, dependendo do clima. Sempre verificando primeiro a camada superficial do solo. Se parecer seca, eu rego. Se ainda parecer úmida, espero mais um dia. Uma técnica que utilizo é a rega por baixo. Coloco meus vasos de gengibre em uma bandeja com água por cerca de 20 a 30 minutos e deixo o solo absorvê-la por baixo. Isso incentiva as raízes a crescerem para baixo e evita que a superfície fique muito molhada, o que pode atrair problemas fúngicos. O gengibre também adora umidade. Portanto, se você estiver cultivando em ambientes fechados ou em um clima seco, borrifar as folhas a cada poucos dias ou colocar uma bandeja com água por perto pode ajudar. Agora deixe-me falar sobre alguns problemas comuns que você pode encontrar e como resolvê-los. Primeiro, se o seu gengibre não estiver brotando após 3 a 4 semanas, o rizoma pode estar muito velho ou ter sido tratado com um inibidor de crescimento. A solução é começar com gengibre orgânico fresco e certificar-se de deixá-lo de molho antes de plantar. O calor também importa. O gengibre precisa de temperaturas de solo de pelo menos 20 milímetros para brotar. Portanto, se o seu solo estiver frio, tente colocar o vaso sobre um tapete térmico. Segundo, se você notar folhas amareladas, isso costuma ser sinal de excesso de rega ou má drenagem. Verifique se o seu vaso está drenando corretamente e deixe o solo secar levemente entre as regas. Folhas amarelas também podem significar que a planta não está recebendo nutrientes suficientes. Então, uma alimentação leve com chá de composto pode ajudar. Terceiro, rizomas apodrecendo são geralmente causados por plantio muito profundo ou por manter o solo excessivamente úmido. A prevenção é a chave aqui. Plante superficialmente, use solo bem drenado e nunca deixe seu vaso em água parada. Quarto, se suas plantas de gengibre parecerem raquíticas ou fracas, elas podem não estar recebendo luz suficiente. O gengibre prefere luz indireta brilhante ou sombra filtrada. Muito sol direto pode queimar as folhas, mas pouca luz retardará o crescimento. Encontre esse ponto ideal e suas plantas irão prosperar. Agora para aquela dica bônus que prometi no início. Assim que sua planta de gengibre estiver estabelecida e crescendo forte, você pode colher pequenos pedaços sem arrancar a planta inteira. Basta afastar cuidadosamente um pouco de terra na borda do recipiente. Quebre uma pequena seção do rizoma e cubra o restante novamente. A planta continuará crescendo e produzindo mais gengibre. Dessa forma, você terá gengibre fresco durante toda a temporada, em vez de esperar por uma grande colheita no final. Faço isso o tempo todo e isso me permite desfrutar de gengibre caseiro em minha culinária por meses a fio. Então, isso é tudo o que você precisa saber para plantar gengibre da maneira certa e obter uma colheita maior e mais saudável. Se achou isso útil, certifique-se de se inscrever e clicar no ícone do sino para não perder mais vídeos como este. E se você tiver alguma dúvida ou dicas próprias para cultivar gengibre, deixe-as nos comentários abaixo. Eu sempre adoro saber o que funciona para você. Se este guia mudou a forma como você olha para as raízes em sua cozinha, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando os segredos de cultivo que ajudam você a cultivar sua própria abundância. Plante seu futuro hoje. O próximo tesouro do jardim será revelado em breve.